Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje nós iniciaremos com o ensino religioso. Hoje nós iremos utilizar o livrinho Diálogo em Comunidade. Hoje nós iremos realizar as atividades das páginas 16 e 17. Nosso tema de hoje é trabalho. Antes de iniciarmos nossa aula, de conhecermos a personalidade da aula de hoje, vamos relembrar um pouco sobre a nossa aula anterior, onde vocês conheceram a personalidade Malala Yousafzai, onde ela foi muito importante, ainda é, em que ela lutou pelo direito das meninas de irem à escola, de terem acesso à educação. Então ela sofreu bastante por isso, sofreu um atentado provocado pelos talibãs, mas se recuperou bem e tornou-se uma grande personalidade bastante importante para a educação. Na aula de hoje vocês irão conhecer uma outra personalidade que é muito importante, foi muito importante para os trabalhos das empregadas domésticas. Então hoje nós vemos que as empregadas domésticas possuem alguns direitos, que é garantido por lei, mas no tempo dessa personalidade não era bem assim. Então ela lutou muito para que as empregadas domésticas tivessem seus direitos garantidos por lei. A personalidade de hoje é Laudelina de Campos Melo. Ela é brasileira, ela nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, e além de lutar pelo direito das empregadas domésticas, ela também realizava sonhos das meninas negras que não tinham certas condições de fazer um baile de debutante. Então ela realizava bailes de debutantes para essas meninas lá na comunidade dela, certo? Então vamos conhecer um pouco mais, acompanhe a leitura comigo. Nascida em Poços de Caldas, Minas Gerais, em 1904, Laudelina de Campos Melo começou a trabalhar aos 7 anos, tendo sido empregada doméstica por 33 anos. Na época, essas trabalhadoras eram majoritariamente mulheres negras e com pouca escolaridade. Sua atuação foi fundamental para a conquista dos direitos trabalhistas para as domésticas. Aos 20 anos, começou a participar de movimentos políticos e em 1936, quando residia em Santos, fundou a Associação de Trabalhadoras Domésticas, a primeira do país. Então, a primeira associação das trabalhadoras domésticas, quem criou foi ela, tá? Isso aconteceu ainda no governo de Getúlio Vargas. Em 1954, ela passou a exercer a atividade como autônoma. Então, ela abriu uma pensão e, para complementar a renda, ela vendia salgados nos campos de futebol. Ela fez também, como eu já falei para vocês, ela ajudou muitas meninas negras que não tinham condições de realizar seus bailes de debutantes. Então ela realizava e fazia esses bailes para essas meninas. Logo aqui abaixo nós temos a linha do tempo, de Laudelina. Vocês irão acompanhar aqui desde o seu nascimento até o ano do seu falecimento. Então aqui nesse cronograma, nessa linha do tempo, nós temos aqui os principais fatos importantes que aconteceu durante a vida de Laudelina. É importante que vocês observem cada acontecimento, tá bom? Observe o ano de cada acontecimento, o que aconteceu, tá bom? Nesse período. Vocês irão fazer uma atividade também no caderno. O que vocês irão fazer? Vocês irão copiar as duas perguntas que eu deixei lá no plano roteiro de vocês. Vocês irão copiar no caderno e responder,
São perguntas bem fáceis, tá bom? Você vai me dizer qual foi o ano e o local de nascimento de Laudelina. Você vai fazer também um pequeno resumo sobre a vida de Laudelina, tá bom? Não basta copiar um trecho da história dela, não. Você tem que dizer com as suas palavras sobre a vida dela. Não precisa ser muito longo, mas é bom que tenha no mínimo 5 linhas. Acompanhe aqui comigo a linha do tempo de Laudelina de Campos Melo. Vamos iniciar aqui com o primeiro acontecimento, logo, seu nascimento em Poços de Caldas, Minas Gerais, que foi em 1904. Logo, em 1920, aos 16 anos, ela assume a presidência do Clube 13 de Maio, que promovia festas e bailes. Aqui em 1921, ela passa a realizar trabalhos domésticos remunerados. Então aqui ela já tinha alcançado parte dos direitos que ela lutava. De 1924 a 1925, ela participa com o marido da agremiação Saudades de Campinas, em Santos. Logo aqui, em 1925, teve o nascimento do seu primeiro filho, que se chamava Alaor. Em 1928, teve o nascimento de Neuza, que foi a sua filha, que acabou falecendo ainda pequena. Em 1936, ela participa do movimento das empregadas domésticas, fundando a Associação de Trabalhadoras Domésticas. Foi aí que ela fundou a associação, em 1936. Continuando na página 17, em 1949, ela ficou viúva e mudou-se para Campinas. Em 1953, ela começa a trabalhar no Clube Cultural Recreativo, dando início às atividades como bailes de debutantes para a população negra. Então aqui, em 1953, ela começou a realizar os bailes de debutantes para as meninas negras. Em 1955, ela funda a Escola de Bailados Santa Efigênia para a promoção da dança, da música, da educação e da socialização da população negra. Em 1957, ela organiza o baile Pérola Negra no Teatro Municipal de Campinas, que teve repercussão em todo o Brasil. Em 1961, ela funda a Associação das Empregadas Domésticas de Campinas. E aqui, em 1988, reorganiza a Associação de Campinas, o qual originou o Sindicato das Empregadas Domésticas. Em 1991, foi o falecimento dela em Campinas. Vamos agora à página 17, acompanhe comigo a leitura. Fundou em 1961 a Associação Profissional Beneficente das Empregadas Domésticas de Campinas, influenciando a criação de associações similares no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1988, teve origem o Sindicato das Empregadas Domésticas. Então, foi ela que fundou o primeiro Sindicato das Empregadas Domésticas. Durante a sua vida, lutou pela defesa das mulheres, da população negra e das trabalhadoras domésticas contra o preconceito e a discriminação. Ao morrer em 1991, aos 87 anos, ela deixou a sua casa em Campinas, onde ela morava, para o sindicato. Então aqui vocês acompanharam um pouco da trajetória de vida de Laudelina Campos Melo. Vocês irão realizar as atividades no caderno. Nós iremos falar
um pouco mais sobre a vida de Laudelina na nossa sala virtual, tá bom? Espero vocês e até a próxima aula.